Eu quero ter o prazer de chamar meu colega, que apesar de ser atleticano, é gente boa, tô brincando, gente. Igor Assunção, boa noite. Boa tarde pra você, Igor. Boa tarde, quase noite, né? Brincadeira, viu, cara? Você fala com os caras pra não brigar comigo, não. Não, mas isso aqui é... A 98, ela dá esse salvo-conduto pra gente poder usar o esporte como entretenimento, além da informação, de bullying, né? Também. Não deixa de ser, né? Porque o torcedor mais quer é zoar o time adversário, zoar o torcedor adversário, né? Ontem mesmo foi um dia extremamente prazeroso, porque teve um Atlético e Cruzeiro no final de semana. Ninguém ganhou, então todo mundo pôde zoar em alguma medida. E aí, coitado do Adroaldo, ele sofreu na minha mão ontem no 98 Futebol Clube. Ô Igor é o coordenador de esportes da rede, da 98. Você está aqui há quanto tempo, Igor, no grupo? Já vamos para 15 anos nessa segunda passagem. Fiquei um ano na primeira passagem, agora vamos para esse 15º ano. Você veio desde o começo do 98 Futebol Clube, né? Desde a segunda versão, né? O 98 Futebol Clube ele teve 3 versões. Uma lá no início dos anos 2000. Que teve... Era com quem? Laje? Não, a primeira versão tinha Gilbert, o Padreco, o Guilherme e... Nossa. Os três já estão... Os três já estão há muito tempo. E a segunda versão, em 2006, foi quando eu vim pela primeira vez, era o Antonélio, ancorano. E aí tinha... Eu como atleticano, o Pedro Seixas, que fez o Silicone Show como americano, e o Paulo Franchini era o cruzeirense, e a gente debatia o programa no horário da noite. E aí veio essa última versão que fez uma mescla dos dois, né? Que tinha tanto o lado torcedor com a informação, quanto o lado do humor, que vinha da primeira geração. Foi 2003, eu lembro que eles narraram o título do Cruzeiro nessa primeira geração. Muito bom. E aí mesclou e acabou dando certo aí nessa loucura de Rodrigo Carneiro de juntar todo mundo agora. Então, vamos falar um pouco disso, um pouco dessa história que eu acho que ela é fantástica, é um case fantástico. A gente aqui vai criar muito o DNA, na verdade trazer o DNA da 98, Igor, da gente não ter muito limite para falar assim, tem gente que não gosta de falar de concorrente, né? Mas a gente tem que falar que a Rádio Itatiaia, ela trouxe uma cobertura esportiva com muita força e dominou durante muito tempo. E quem conseguiu incomodar foi exatamente a 98. Né? Pois é. Com a história do 98 Futebol Clube. Eu queria que você falasse um pouco pra gente como é que nós chegamos neste modelo que conseguiu incomodar uma rádio que reinava absoluta há tanto tempo. É o caso, assim, que não tem igual no Brasil, né? Numa questão de audiência, de domínio de audiência regional, o caso da Itatiaia. Então a gente tentou ir por um caminho que ninguém nunca tinha ido. Não adianta querer entrar no esporte fazendo igual que eles já fazem, ou que eles faziam há mais de 50 anos e fazem muito bem feito, né? Não é demérito nenhum falar que o produto deles é muito bom e que é muito bem feito. Então a gente foi para um lado do humor e para o lado de trazer para o torcedor um pouco aquela conversa de boteco, aquela conversa de amigo, de ter mesmo o jornalista que se assume de alguma forma torcedor, tá ali de uma forma defendendo o seu clube, mas sem também defender o que é errado, né? O que está errado, a gente tem essa liberdade também para poder fazer a crítica. Então a gente uniu o humor com a informação, né? Que a parte da informação eles sempre fizeram muito bem, mas a gente trouxe o humor, trouxe um pouquinho mais dessa jovialidade, então muita gente nova começou a ouvir, muita gente que não era adepto a ouvir o esporte, começou a acompanhar o futebol com a gente. E aí, nesse momento, a gente cresceu e criou uma identidade da 98 no esporte. A 98 nunca teve essa identidade forte com o esporte, que hoje a gente já conseguiu criar, né? É um dos DNAs da 98 hoje, trabalhar com essa questão do esporte, o futebol mesmo, Atlético e Cruzeiro como carro-chefe. E conseguimos aí já dar uma firmada com o pé nesse mercado e estamos cada dia crescendo um pouquinho, de pouco a pouco, conquistando aí o nosso espaço, né? Sem precisar nunca abrir mão da informação, no fim das contas, né? Que é, assim, como eu vou dizer, a informação ela é a base para a gente poder fazer humor. Mas uma coisa que a gente sempre trata entre a gente com a informação não se brinca. A notícia é notícia. Então, eu não vou inventar uma notícia para fazer uma brincadeira. A gente pode fazer uma brincadeira em cima da notícia, mas inventar uma notícia para uma brincadeira é uma coisa que a gente nunca faz. Mentira, aconteceu uma vez. Aconteceu uma vez e foi uma tragédia, Luiz. A gente estava narrando uma rodada final de Campeonato Brasileiro 2012. O Atlético brigando com o Fluminense pelo título e tal. Tava jogando Botafogo e Fluminense, se não me engano. E o jogo do Atlético, a gente narrando o jogo. No Independência.
E o Cruzeiro estava jogando fora de casa e os meninos narrando tubo aqui. E nisso, o Guilherme, o Milton, claro, sempre ele, depois disso nunca mais, coitado. Ele, olha o gol do Botafogo para cima do Fluminense, a torcida do Atlético toda no Independência comemorando, gritando, e uma alegria só. Todo mundo perguntando, foi gol. E nisso, depois a galera descobriu que não tinha sido. Nossa. A torcida do Atlético virou para a cabine. Começou a xingar Itatiaia. Pra você ver como que a gente vai mandando a Itatiaia para aquele lugar. Mas isso é uma coisa que depois disso a gente conversou e falou, isso não pode acontecer, porque isso é uma coisa que depõe contra a gente. E depois disso ficou tudo mais tranquilo em relação a essa situação. Eu quero fazer uma pergunta seguinte, Igor. A gente sabe que o futebol, ele mexe muito com as paixões das pessoas, né? Torcedor é uma coisa muito apaixonada. E aí, como que é lidar com os haters, primeira coisa? E se o humor, nesse caso, ele facilita na hora de dar aquela resposta, de sair da saia justa, como que vocês fazem? Pois é, Mayara, o hater é uma coisa que todo mundo tem que conviver, né? Quem, em alguma medida, é uma pessoa pública, acaba atraindo. A gente fala que quem não tem hater é porque não tem, de alguma forma, esse sucesso. Não tem relevância. Não tem essa relevância nesse âmbito que a gente trabalha dessa exposição, que a gente tem uma exposição, na verdade, muito grande, ainda mais estando numa casa como a 98. Então, o hater, na verdade, a gente tem que ignorar, sabe? Vez por outra, a gente está com a cabeça um pouquinho mais cheia e acaba respondendo, que não deveria, inclusive já fui chamado a atenção várias vezes por conta disso e estou me policiando, mas é uma coisa que a gente... É difícil, mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar de fato, porque o hater, na verdade, ele não é o seu cliente, ele não consome o seu produto, ele não é uma pessoa que você vai ter agregando a sua audiência, é um cara que simplesmente está ali para poder tentar te diminuir e te colocar no lugar de ostracismo que ele quer que você esteja. Então, o hater, a gente tem que ignorar e, de fato, o humor, ele faz com que o hater ele seja menos agressivo. Mas o hater, ele vai aparecer sempre. E o lugar do hater, gente, é o ostracismo. Tem a teoria do micróbio. Você conhece a teoria do micróbio das redes sociais? A teoria do micróbio é o seguinte. O micróbio, ele é só um micróbio. Ele começa a te incomodar a partir do momento que ele vira colônia e você começa a alimentar ele. Se você não alimenta o micróbio vai continuar sendo micróbio e morre ali naquele ciclo de vida dele rapidinho. É assim que a gente tem que tratar os haters. E no esporte a gente faz isso com alguma constância, viu? Boa filosofia. Igor, eu queria te perguntar também, porque uma das coisas que eu acho muito legal na 98 News e que tem sido uma proposta, pelo menos quando a gente começou a pensar, principalmente nos expressos, né, é trazer o esporte para além do futebol. A gente, é claro, país do futebol, não falar de futebol não existe, mas a gente também está abrindo espaço para poder falar sobre basquete, tênis de mesa, vôlei. E aí eu queria te ouvir também um pouquinho sobre fazer essa união, principalmente trazendo o esporte para 98 News e falar para além do futebol também, né? Agora tem que ser mais sério, né? Porque você me cobrou ali para eu ser mais sério. Da hora que eu falei que ele ia vir aqui, aí ele começou a me zoar, falando que ia falar um monte de coisa. Eu falei assim, não, amor, aqui é seriedade. Não, mas tá certo. Não, na verdade, assim, Laura, é uma briga que a gente sempre teve de permear os outros esportes. Minas Gerais é um celeiro de atletas e não só no futebol, né? A gente tem o Minas Tênis Clube, que é uma potência nacional de esporte. Você tem o Praia Clube de Uberlândia, você tem o próprio Mackenzie, que revela uma série de jogadores aí pro vôlei especialmente, né? Mas a gente tem que dar espaço para esse tipo de notícia que, de fato, não tem na maioria dos programas esportivos, até porque não é uma demanda tão grande assim do público, mas, gente, uma nota, uma informação, o jogo do Minas do basquete, o jogo do futsal do Minas, vai ter o campeonato de natação no estado. A gente, acho que é obrigação nossa valorizar o produto mineiro, né? E nisso a gente vai trazer também, focado muito no que Minas Gerais oferece para o mercado esportivo, mas também, estava até escutando o Rafa há pouco aqui no Expresso, trazendo a notícia das finais da NBA, e aí você tem NFL, você tem uma série de esportes também, que acabam agregando informação e trazendo, quanto mais conhecimento dos outros esportes, além do futebol, mais esses esportes também vão despertar curiosidade, audiência. A NFL até, sei lá, 10 anos atrás era
completamente... Ninguém sabia exatamente o que era. que Né? Era totalmente desconhecido. Era um esporte que a gente achava que era uma aberração, um futebol com a mão e tal. Um bola oval. E hoje todo mundo já conhece, todo mundo já acompanha, especialmente na época das finais, do Super Bowl, e isso é uma cultura que vai sendo criada, né? Quanto mais a gente trouxer essas informações desse esporte, mais a gente vai criando essa curiosidade, essa cultura, e eu acho que principalmente os expressos vão trazer muito bem essa pauta para o mercado de Minas Gerais também.